Olá, Lorena, tudo bem? Olá, Felnóbrega, João, Mari Souza, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema quente como o tempo, não é não? Oi, Regina, tudo bem? Deixa eu só escrever aqui o nome da nossa live. Decisões, pronto. Estamos aguardando aqui os nossos convidados, o nosso convidado entrar, Tati também, já está a caminho. Oi, George, oi, Lucas. Tudo bem, Regiane? Pois é, o Supremo sempre dá uma animação, né? Aquilo que a gente fala, o tributarista ele vive feliz, né? Com as decisões do Supremo, porque cada vez você tem um desafio novo. Agora é como modular. Tudo bem, Fernanda? Garcia, Cairo? Eu brinco muito com os meus amigos dizendo que a profissão de tributarista ela jamais vai acabar no Brasil. Né? Você tem trabalho para você, para os seus filhos, netos, sobrinhos, se você é como eu que não tem filhos. Se o Harry aqui advogasse também não poderia trabalhar na área. É animadíssimo. Oi, Denilton, tudo bem? Oi, Francisco. Se bem que a gente tem aquela vantagem, né, gente, que é, pelo menos no mês de janeiro, relaxar. Se digere algumas decisões do Supremo, por exemplo, que saíram no final do ano passado, não tive tempo de ler, porque entrei de férias, até para minha saúde mental. Então, agora, no início do ano, eu estou revendo, né, encontrando essas decisões e as digerindo, que é interessantíssimo. Tarsis, nosso convidado, já entrou. Tati também acabou de entrar. Oi, Maicon, tudo bem? Sacris, ótimo. Já estou convidando vocês alegremente aqui. Tati, peraí que eu já vou convidar. Sim, aceitar. Vamos lá. Tati entrou. Entrou, Tati. Tudo bem, querida? Tudo bem, e aí? Olá, Tudo pessoal. jóia. Como é que vocês estão? Tema super relevante, não só pelo passado dele, mas por conta do futuro, repercussões. Olá, Tarsis, tudo bem? Boa Olá, boa noite. noite. Eu não tô vendo a Tatiana, é assim mesmo? Eu nunca fiz live E3. A Tatiana Eu está tô. aqui do seu lado da tela. Estou eu É, Isso com a aí. Tati do lado. pois é, aqui pra mim não aparece. Mas tudo bem, eu tô ouvindo a voz dela tranquilo. Deve ser alguma Olha, configuração do meu celular. Tarsis, primeiro eu quero agradecer profundamente a disponibilidade de você estar participando aqui dessa live com a gente. Uma pessoa super querida, também professor do nosso curso, né? Professor de outros cursos, doutor em Direito Tributário, já deu aula lá na Itália agora, acabou de voltar. Então, uma pessoa super qualificada e realmente eu imagino a sua agenda, né? Então, obrigada por você ter esse tempinho aqui com a gente para discutir um tema tão interessante que é os desdobramentos do Supremo Tribunal Federal. Estava falando com o pessoal que estava entrando que o Supremo é uma emoção a cada dia. Se a gente não tem um problema cardíaco, a gente tem certeza disso com o Tá Supremo, errado. né? Uhum, sem dúvida. O Supremo infelizmente, né? Assim, tudo que a gente espera do Supremo é um pouco de segurança jurídica, né? O que não vem acontecendo muito nos últimos tempos, né? A gente Eu vai ver acho, aqui. assim, digamos assim, numa fala assim bem introdutória, e já que a gente suscitou essa insegurança que o Supremo nos causa, eu acho que é compreensível que exista um grau de decisão política, né, numa conclusão que foi formulada no âmbito de uma corte constitucional. Sempre tem um elemento político, porque a interpretação é um processo subjetivo. Mas o que me causa, assim, um desgosto, uma frustração lendo julgados é a falta de método. É a falta de metodologia. Que em certos julgados, assim, você vai acompanhando, você se perde no meio. Aí eu leio algumas decisões, alguns votos e fico, assim, repensando a minha qualificação, repensando o meu raciocínio.
Fico assim, realmente assim, um pouco assustada e impactada com o tanto que eu não entendo alguns parágrafos, umas passagens. É fogo. É É verdade. verdade. O João está aqui até colocando. Imagina quando o time do Supremo estiver completo com os novos jogadores. Aí vai ser divertidíssimo, né? Mais lives aqui do que botar em jogo. Aliás, vou pegar esse gancho, Mila, só para avisar. Gente, eu não tô conseguindo ver os comentários. Parou aqui no Rafael, quando o Rafael Santos entrou. Tudo que foi escrito depois, não tô sabendo. Eu vou contando para vocês. Mas vamos já. Por favor, porque assim, só explicar uma coisa, até eu sempre falo isso nas lives, porque assim, para não dar uma de. Passar uma ideia de antipático. Pessoal, olha só, eu sou homem, e como homem eu sou uma criatura muito limitada. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Então, ou eu falo, ou presto atenção no que as meninas estão falando, ou eu leio os comentários. As duas coisas eu não consigo fazer. Então, se eu não responder aqui, não é falta de educação, é falta de capacidade cognitiva mesmo, tá? Então já peço desculpa logo diante. Não, é verdade, porque tem gente que fala assim, pô, entrei na live, falei com você, papapá, você nem responde. Falei, galera, eu simplesmente nem vejo, porque eu vou falando e aí eu não consigo desfocar daquilo que eu tô fazendo, porque senão eu me perco no som de que eu tô e tal. Então eu já peço desculpa logo de cara e tal. Porque realmente tem gente que consegue, até outros que. Até outros homens do live, mas eu sou um homem muito limitado nesse ponto. Então, infelizmente, ou falo ou leio, as duas coisas não dá. Não, sem problema, combinadíssimo. Eu vou dizendo aqui, à medida que os comentários forem rolando, eu vou informando a vocês, tá? E as perguntas também. Então, podem ir colocando. A gente vai começar esse debate de PIS e COFINS pelo lead case original, RS 574706, aquela coisa que todo mundo ama, né? Agora até bebê nasce já sabendo do RS 574706 e o rombo que ele gerou, ou o rombo que as teses filhotes vão gerar, que isso já saiu como matéria do Valor Econômico. Não sei quantos bilhões de reais lá. Saiu. Não é? E aí saiu hoje também a matéria. Não no Valor, mas hoje saiu no... Ai, meu Deus, Jota. Como é o nome daquele outro? No Jota, isso mesmo, no Jota, exatamente, Eles vão variando. Você também é escrava, né? Você é escrava de ler isso todo dia também, igual a mim, né? Nossa. Somos, é uma loucura. Aí eu queria, Tassi, já passar para você dar um overview do que você achou desse julgamento, quais pontos você achou forte, quais pontos você achou fracos, para aí a gente ir batendo a bola, tá bom? Não, perfeito. Bom, então assim, quero agradecer de novo o convite, né? A gente era para ter feito a live semana passada, mas eu ainda estava em plena Covid, eu só realmente melhorei de uns 2 dias para cá. Sem querer aqui perder tempo, disseram que essa Omicron aí é mais leve, esqueceram de combinar com ela, entendeu? Esqueceram de avisá-la. Você é mais leve, hein? Porque comigo, pelo menos, passou um trem e ainda deu uma charré ainda, que eu fiquei destruído. Mas, indo ao que, né, o que importa pra gente aqui, já agradecendo então, né, o convite, dizendo que é um prazer, sempre então, estar com vocês. Vamos falar então um pouquinho, né, desse RS 74706 Paraná, que foi o que é o leading case, porque na verdade foi o que passou na frente, né? A gente tinha outros, e a gente tinha, na verdade, isso é a primeira coisa que eu acho que é interessante pontuar, porque isso é muito importante para a gente analisar a modulação que o Supremo fez. É que esse não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o 10º caso de decisão do Supremo excluindo o ICMS, seja de que forma for. Aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão aí a gente não consegue, né, performar a live por inteiro. Mas assim, não é a primeira nem 10ª vez que o Supremo disse, olha, ICMS não pode entrar na base de cálculo do PIS/COFINS. E inclusive, esse argumento até foi levantado pela ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora, e foi também o voto vencedor em relação à questão da modulação, né? Só que o argumento do Supremo foi que, não, mas como era uma outra configuração do Supremo e nunca foi dado repercussão geral, vamos fazer um efeito aqui retroativo a 2017, a gente vai entrar nesse detalhe. Então, essa é a primeira coisa. Então, assim, é crônica de uma morte anunciada, né? E isso eu acho que é importante ser entendido,
porque assim, vejam, as pessoas sabem que eu estou do outro lado da mesa, né, enquanto profissional, enquanto professor, né? Enquanto professor é outra história. Mas enquanto assim, advogado público, né? Eu estou lá do outro lado. Mas isso não significa que a gente vai defender, pelo menos em termos de convicção, né? À custa de sangue, né? Determinados comportamentos do fisco. E o fisco brasileiro realmente, ele de fato é muito teimoso, muito renitente em se adequar ao que os tribunais estão decidindo, pelo menos em relação aos tributos assim, mais relevantes. Por quê? Não sei, porque acho que vai ganhar no tempo, vai ganhar pelo cansaço, vai. E aí, quando a coisa estoura, como que está estourando agora, o rombo é grande. Mas assim, peraí, é rombo mesmo? Primeira coisa que eu pergunto, se é realmente um rombo? Porque assim, se é algo que não era devido, eu estou devolvendo algo que não é meu, eu não posso dizer que isso é um rombo, né? Não posso usar essa palavra. É claro, a gente usa isso no convencimento dos tribunais, aquela coisa toda, mas tem que parar e pensar um pouco nisso, e o nosso fisco, na verdade, o Estado brasileiro precisa evoluir um pouco em termos de adoção de medidas de soluções não conflituosas, sabe? De interesses que, a princípio, seriam divergentes. Isso vai economizar muito tempo e dinheiro do Estado e obviamente, do contribuinte. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, nossa, a quantidade de matéria que foi publicada nos últimos anos sobre PIS/COFINS, né, e o ICMS na sua base de cálculo, assim, eu tenho uma pasta, eu tenho pastas, né, assim, só de matéria que sai, e de PIS/COFINS eu tive que abrir uma pasta só para base de cálculo PIS/COFINS. E ali deve ter, sem exagero nenhum, deve ter mais de 200, entre decisões e artigos de doutrinário, deve ter mais de 200, né? Claro, a gente não consegue ler tudo, lê um ou outro, e aí na hora que vai fazer o material, a gente pesquisa um pouco mais. Bem, a gente tem, assim, os comentaristas, eles falam bastante, né, de um recurso extraordinário, que na verdade não é esse do Paraná, é um que veio, se não me engano, de Minas Gerais, tá? Que teria sido, assim, o primeiro caso que chamou atenção na base de cálculo, essa discussão que nós temos aqui, né, do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Esse recurso teve como relator o então ministro, né, não hoje ministro aposentado, Marco Aurélio de Mello, né, que reconheceu a existência de questão constitucional, e isso é interessante, porque ele reconheceu, vejam só, porque a gente ouve muito falar da inconstitucionalidade reflexa, né, que se o conceito constitucional estiver descrito em lei ordinária, ou, enfim, lei infraconstitucional, não se trata de matéria constitucional, etc., né? Porque se houve violação àquele preceito, então eu estou violando a lei federal, não a Constituição, então não cabe recurso extraordinário. Apesar disso, porque o conceito de faturamento está explícito em várias leis federais, né? O ministro Marco Aurélio entendeu que a questão do faturamento era algo que deveria ter uma atenção no Tribunal Constitucional, né? Excelente, muito bem. Não sei se o pessoal se lembra, isso também é importante. Mais ou menos na mesma época que esse recurso extraordinário estava chegando ao Supremo, a União ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade para tentar barrar isso. Falei assim, ó, pelo amor de Deus, fala que é constitucional o negócio e acabou. Só que, aí eu não sei exatamente por quê, a coisa ficou amarrada. Esse recurso, para quem quiser anotar, é o 240.785 de Minas Gerais, tá? E, na verdade, assim, acabou que ele passou na frente da ação declaratória de constitucionalidade e decidiu em 2014, finalzinho de 2014, 16 de dezembro, por 9-2, tá? Exatamente que o ICMS não podia integrar a base de cálculo da PIS/COFINS. Eu sei, e disse que tem outros, mas esse foi assim um dos mais importantes na época, né? Ele foi e ele se eu não me engano, em um dos votos do RE 574.706 do Paraná, ele é referido lá, tá? Ele é referido, ele fala de alguma, ele é mencionado pelo menos. Bom. Aí, beleza. Aí eu vou pegar aqui a ementa, porque eu não vou ler tudo, claro, né? Quem já assistiu a aula minha sabe que eu não fico lendo
ementa, mas assim, tem um trecho ou outro que é importante. E eu tenho, para mim, aí é uma visão minha, tá, pessoal? Visão minha. Que essa declaração de inconstitucionalidade, ela se deu muito mais pela natureza do ICMS, de como o ICMS funciona, do que exatamente por algum aspecto, quer dizer, também, mas muito mais pela questão do ICMS do que por aspectos técnicos da PIS/COFINS. Por quê? Porque o que acontece? Lá na emenda vem assim, ó, é inviável a apuração de ICMS, tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia adotada, seu sistema de apuração contábil, um montante de ICMS a recolher e apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas ou serviços. Isso é aquela análise, né, contábil ou escritural. E o Supremo vem, então, falando do princípio da não cumulatividade e tudo mais. E acaba falando, ó, então tá bom, não entra na base de cálculo. A gente sabe que esse julgamento, eu vou chegar onde eu queria chegar, calma. A gente sabe que esse julgamento ele foi incompleto, né? Tanto foi incompleto que a União ajuizou os embargos de declaração, demoraram um século para ser julgados, eu nunca vi isso na minha vida. Foram, sei lá, 3 ou 4 anos para julgar um ED, sabe? Que é uma coisa assim, meu Deus do céu. Se isso acontece nas instâncias inferiores, se é um juiz que demora 4 anos para julgar um ED, o cara é esculachado. A gente sabe disso. O advogado bate mesmo. Porra, 4 anos para julgar um ED? Imagina se fosse uma apelação, né? Para mandar subir, por exemplo, né? O que não ia ser? Bem, o que acontece é que o Supremo, quando veio decidir, né? Tudo bem, eu vou dizer então, né? Ele teve que falar sobre 2 coisas. E as 2 coisas são importantes para a gente aqui. Tá? Qual ICMS, afinal de contas, é que não entra? É toda a parcela do ICMS? É o ICMS destacado? É o ICMS pago? Porque a gente sabe que tem diferença. E, afinal de contas, a partir de quando passou a ser indevido? É a partir, então, ex tunc mesmo? Vai desde o início da lei? Ou o senhor vai fazer algum tipo de modulação? Né? Primeira coisa, o Supremo falou, não, é o ICMS que não entra na base de cálculo é o ICMS destacado na nota fiscal. Aí, que é o que eu sempre falo para o pessoal nas aulas, que é o seguinte, é uma frase que parece de maluco, e até mas ela tem um sentido assim, no final é tudo a mesma coisa. No final é tudo a mesma coisa. Por que eu estou falando que no final é tudo a mesma coisa? Primeiro, os institutos se repetem, e segundo, não tem como você, por exemplo, querer ser um tributarista, por exemplo, da área federal, e simplesmente nem ler legislação estadual, nem entender legislação estadual e municipal. Não tem como. O Brasil não funciona assim. Sabe? É uma engrenagem muito, muito, muito complexa. E que você. É como se fosse um quebra-cabeça. Você não é nem um quebra-cabeça, é aquele joguinho do cubo que tem que ficar girando. Eu sou uma besta, eu nunca consegui acertar aquilo. Então somos nós. Então, o que acontece? Pronto. Então, o que acontece? Você às vezes tem que voltar, tem que ir mais para frente, gerar 2, gerar 3, depois retorna. Porque se você não entender como funciona o ICMS, pelo menos no básico, você não vai entender qual é a importância dessa delimitação. Tudo bem, é o destacado da nota fiscal. Tudo bem, mas, gente, só que quando você tem uma operação de circulação de mercadoria ou serviço, esse não é o único ICMS que conta. Né? Não é o único ICMS que existe ali. Não! Claro que não! E esse próprio ICMS destacado na nota é um ICMS que leva em consideração uma série de custos de ICMS. Uhum. Tem que ver se foi algum problema. Problema não, né? Se é uma situação de substituição tributária. E se for substituição tributária, se é para frente ou para trás. As famosas substituições tributárias para frente e para trás. Que o ICMS é onde você aprende substituição tributária extra do ICMS. Não adianta. Depois você aprender ICMS, você aprende isso para qualquer tributo. Mas, assim, você precisa analisar isso.
E aí, para você chegar a uma conclusão de qual é o valor, porque não é todo o ICMS pago na operação que vai sair. Por isso é que eu estou dizendo que essa exclusão se deu muito mais por motivos da estrutura do ICMS do que propriamente pela definição de base de cálculo de PIS/COFINS. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse definição de base de cálculo de PIS/COFINS, não era para entrar ICMS nenhum na base de cálculo. Eu fiquei, durante um bom tempo, ansioso com essa decisão, para ver o que eles iam dizer, os embargos, exatamente por conta disso. Porque se eu digo, olha, se eu disser, olha, ICMS, o tributo não pode entrar na base de... Tem até um artigo do Kiyoshi Harada, e é desse ano, só que é lá de dia 4 de janeiro, por aí, em que ele escreveu, aliás, ele meteu o pau no Supremo, né? Ele só não chamou o Supremo de bonito. Em que ele defende lá umas teses que eu não concordo, mas assim, ele diz uma coisa, e ele é muito bom, ninguém duvida disso, mas ele fala uma coisa que eu acho assim, relevante. Ele falou, peraí, então quer dizer que no Brasil tributo não pode entrar na base de cálculo de outro tributo, mas ele pode entrar na própria base de cálculo, que é a base de cálculo por dentro, que todo mundo sabe que funciona em vários tributos aqui no Brasil. Então ele até critica, ele inclusive toma uma posição contra o contribuinte, aliás. Ele esbagaça mesmo a decisão do Supremo, esbagaça. Mas, então eu fico a pensar, bem, então se a questão fosse só tributo não pode fazer não pode integrar base de cálculo de outro tributo, então não era para entrar ICMS nenhum na base de cálculo do PIS/COFINS, mas não foi isso que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu que só aquele destacado na nota fiscal. E geralmente o destacado é aquele que comporta a repercussão tributária. Concordam? Quando você destaca o ICMS, é aquele. Tanto que o CTN fala que quando tem repercussão tributária, né, para poder haver a repetição de eventual débito, tem que provar que não transferiu o ônus. Tem toda aquela conversa lá do CTN. Inclusive o Kiyoshi fala disso aí. Então, assim, não é todo e qualquer ICMS, é só o que foi destacado. O restante entra na base de cálculo. Então, essa é a primeira coisa, avisa os navegantes. Eu não sei a diferença entre repercussão e substituição tributária. Pô, meu amigo, então precisa estudar. Vai lá no Ricardo Lobo Torres, sabe? Um livro dele de tributária financeira, um livro bem básico. Ele vai te ensinar a diferença entre repercussão e substituição. Porque parece que é parecido, mas não é. São coisas bem diferentes, né? Então, essa é assim, é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Isso tem uma influência muito grande até nas chamadas teses filhote, que estão começando a surgir por aí. Eu não posso simplesmente, quer dizer, não é que eu não possa, eu não faria isso. Eu não sairia defendendo uma tese filhote qualquer, apenas me baseando no entendimento de que tributo não pode integrar a base de cálculo de outro tributo. Porque não foi isso que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu que o ICMS destacado não pode entrar na base de cálculo da PIS/COFINS. Ponto. Acabou. Beleza. E com relação à modulação, né, o Supremo disse, olha, beleza, vamos colocar a data em que a gente julgou o recurso extraordinário, né? Na verdade, na publicação, né? 15 de março de 2017. Você vê, né? Quase 4 anos, né? Faltou issozinho, sim. Mais uns 3 anos e meio foi. Bem, aí, beleza. Só que não é tão simples, né? Não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque eu tenho situações como gente que tinha entrado com ação, ou gente que tinha feito impugnação administrativa, né? E eu preciso saber como é que a coisa ficou. Então, assim, lendo com calma o acórdão, e também, obviamente, estudando em Quem Sabe Mais, eu encontrei mais ou menos 3 situações assim, com relação à modulação. Tá? A primeira é muito fácil, porque o próprio Supremo fala. Quem entrou com a ação até 2017 vai ser, se for o caso, se encaixar na hipótese, etc., claro, né? Então, a partir do pressuposto que a hipótese será a mesma, vai ser restituído da cobrança indevida, em relação aos 5 anos anteriores ao ajuizamento, vai chegar lá até 2012. Né? Esse contribuinte vai ter realmente um bom ressarcimento do valor que teria sido pago. Né? Então, até aí tudo bem. Acredito que também
quem tivesse feito impugnação administrativa até essa data, creio que também o entendimento deve ser o mesmo. Por quê? Porque a impugnação administrativa, com relação a efeitos retroativos, ela tem os mesmos efeitos, né? Tem a mesma consequência. Se julgada procedente, também são os últimos 5 anos a partir da data de entrada do requerimento. Então, eu não vejo muita diferença, porque assim, o espírito da coisa é o seguinte: se ele agiu a tempo, né? A, esses efeitos retroativos e a sua não ocorrência a depender da data em que você entrou, como é que eu vou explicar isso? Isso, na verdade, está relacionado aos princípios que regem prestação e decadência, né? Que é aquela coisa do direito não socorre aos que dormem. Então, quem dormiu e não entrou até aquela data, vai receber mais retroativo somente a data da modulação, que é 2017. Quem entrou até então vai receber a partir da data que entrou, 5 anos para trás. Tá? Eu vi aqui também algumas pessoas falando, eu confesso que eu não deu tempo de eu ler essa solução de consulta, que tem uma solução de consulta número 13 de 2018, em que a Receita falava que não, tem que pagar tudo, CMS não reclama. Então, quem estivesse... mas é mais ou menos assim, as soluções de consulta, hoje, na verdade, hoje não, ontem, se eu não me engano, não foram soluções de consulta, não. Foram acordos do CSRF, do CARF. Saíram uns 4 ou 5 ontem. Né? Para quem, uma dica que eu dou. O escritório do Sacha Calmon, ele tem um informativo que saía domingo, né? Mas eu acho que pediram, pelo amor de Deus, e agora sai segunda-feira. Tá segunda-feira, porque, pô, é brincadeira, né? Eu só lia na segunda, agora tá saindo só na segunda mesmo. E que ele traz tudo o que aconteceu de tributário na área federal na semana anterior. Então é só assinar lá, botar o seu e-mail e você recebe. É de grátis, tá? Vem os convênios de CMS, vem um monte de coisa. E aí chegaram aí umas 4 ou 5. Mas é engraçado que quando vem solução de consulta, é meio assim, não, é isso aqui, tá entendendo? Então, só, ninguém mandou você consultar, agora o problema é seu, você tá vinculado, entendeu? E tchau. Né? É meio assim, né? Então, quem tivesse lá pagando de acordo com a solução de consulta 13 de 2018, tá? Teria aí também os efeitos retroativos para além, no sentido marcha ré, tá? De 2017. Bom, claro. E aí, quem não entrou, né, quem entrou a partir de março de 2017, vai ter a repetição de débito, se for o caso, somente a partir dessa data. Né? Que também não é ruim, porque nós já estamos em 2022, né? Tem até mais de 5 anos, né? Essa brincadeira, né? Tem até mais de 5 anos. Então, assim, essas foram as hipóteses que me pareceram as mais... enfim, as que ocorreriam. Não sei se tem alguma outra hipótese que eu esqueci. Eu vou fazer o seguinte, tem umas coisinhas das teses filhotes para falar e eu também preparei, assim, separei algumas coisas sobre a história, sobre assim, um pequeno histórico assim, sobre a concessão de efeitos modulatórios pelo Supremo Tribunal Federal em algumas questões que foram assim grandes questões tributárias. Mas aí eu acho que eu vou devolver a palavra para vocês para a gente bater uma bola e se der tempo no final eu falo disso. Beleza? Muita coisa para falar, né, Mila? Muitos pontos. Posso puxar aqui que já tô coçando com algumas coisas. Então, Tarsis, sobre o que você falou a respeito do fundamento principal que conduziu àquela conclusão ser relacionado com a sistemática essencial do ICMS, eu queria te perguntar exatamente algo que está conectado com a minha observação frustrada do início da nossa live, que é, quando a gente lê, pelo menos, o voto da relatora, existe um fio condutor, né, que vai nos levando a entender que tributo não comporta base de cálculo. E no voto do Fux também a gente encontra esse racional. E aí eu queria saber de você se você entende que, no cômputo geral dos votos, é possível extrair esse fundamento como fundamento principal que amarra a tese.
se foi um problema metodológico de argumentação ou se não tem precedente nenhum formado porque não houve convergência de razões. Você está me perguntando se, deixa eu ver se eu entendi, se eu entendo que dá para a gente extrair da leitura dos votos uma afirmação de que tributo não pode ser base de cálculo do tributo, é isso? Não só. É porque, assim, eu estou levando como premissa um entendimento do Marinoni que para você formar um precedente, você precisa da tese, né, da conclusão, e você precisa de um fundamento principal, que é a ratio decidendi, e condições mínimas de fato que vão circunstanciar essa ratio decidendi. Mas para você identificar a ratio decidendi, que forma precedente, porque o precedente é do acórdão, não é de votos individualizados, você precisa ir caçando uma razão, a mesma razão fundamental em todos os votos. E aí, se você conseguir caçar a mesma razão fundamental em cada voto, elas convergem para formar o precedente. Se cada ministro votar pela mesma conclusão, mas cada um inventar um fundamento diferente, não forma precedente. E aí eu queria saber se você acha que formou precedente ou não. Tá, não, já, beleza, agora eu entendi, obrigado. Não, acho que não, acho que não. Eu vou te falar quantos votos eu li. Eu li 7 votos. Pelo menos dos 7 que eu li, eu não me encontrei de forma assim, digamos assim, nem minimamente predominante, esse fundamento, eu estou falando como fundamento, não estou falando obter dictum, né? Porque obter dictum, o jeito fala lá, diz uma coisa, e, enfim, é porque eu acho, tá achado, beleza. Mas, assim, enquanto fundamento, com um mínimo queria usar outra palavra que não fosse fundamentação, né? Um fundamento com um mínimo, assim, de construção, eu não encontrei, talvez eu tenha encontrado, eu não contei, mas eu vou dizer para você que pode ser que nos outros votos que eu não li, isso tenha e tornasse isso majoritário, mas eu acredito que não, porque eu fui bastante específico com relação a essa questão na hora que eu fui ler, e eu vou te dizer o seguinte, eu não vi isso como fundamento, esse fundamento de, tributo não pode fazer base de cálculo do tributo, e no caso, por isso o ICMS tem que sair fora, da base de cálculo da PIS/COFINS, eu não vi isso demonstrado de forma fundamentada em todos os votos, e vou te dizer, em alguns votos, se a memória não me engana, tá? Isso não vou dizer que não foi tocado, mas se foi tocado foi assim, bem, como diria o francês, en passant, né? Bem en passant, assim, bem de forma bem resvalada, nada muito profundo. Então, eu não vejo essa... Agora, isso vai ter que vir para a frigideira em breve, né? E muito breve. E tem mais uma coisa, sabe? Sabe o que eu acho, Tatiana? Eu acho que o Supremo, e aí é só um feeling mesmo. Pra gente não falar que é achismo, acho que fica mais bonito. Isso é um feeling que eu tenho. Que brasileiro adora expressão estrangeira, né? Para ficar chique, né? Então, assim, um feeling, né? De que o Supremo não vai dizer isso. Ele não vai chegar a esse ponto de dizer, olha, tributo não entra na base de cálculo do tributo. Porque se ele fizer isso, o prédio tributário brasileiro desaba. Desaba, Exatamente. Ele já quase falou isso. Ele falou... Isso, que ele falar, quase, no ISS. Exatamente. Por isso é que eu vejo, assim, inclusive no curso de vocês, no final do ano retrasado, se não me engano, eu dei várias aulas, assim, deve ter ficado tudo uma porcaria, porque ninguém me deu retorno, deve ter ficado uma porcaria. Micaela, por educação, não vou falar nada, não. Aí, olha, eu me lembro que... Isso é um absurdo! Suas aulas foram ótimas, tá? E não, obrigado. Gostou, então pode parar com isso. Então tá bom. Ótimo, agora eu tô sabendo. Mas aqui, teve uma, me lembro disso, teve uma que foi exatamente um estudo de case do STJ, do ISS na base de cálculo da PIS/COFINS.
que o STJ deu, inclusive, disse que não podia entrar e tal. Nem o STJ, quer dizer, que teria efeitos bem danosos, entre aspas, mas não chegaria perto de uma decisão do Supremo nesse aspecto, porque aí é um problema de inconstitucionalidade, né? Nem ali o STJ falou assim, não pode entrar, porque inclusive ele vai ter que desdizer um monte de coisa. Por exemplo, que eu acho tão ruim quanto, e eu acho até mais pernicioso, a base de cálculo por dentro que a gente tem, não só no ICMS, inclusive na PiscoFins, né? Que são teses que estão nascendo aí. Por isso que eu estou falando, essa questão vai parar na frigideira. Eu fiz aqui um apanhado pequenininho, uma, duas, três, só 4, talvez tenham outras, das chamadas teses filhotes, né? E uma delas é exatamente a do ISS na base de cálculo, né, do PiscoFins. Isso já está com aquele, já está tematizado pelo Supremo, né? Com repercussão geral, se não me engano, é o 118, né? E eu acho muito difícil esse julgamento, assim, sabe? Começou no plenário atual, aí tava dando ruim, e aí eles retiraram no plenário. Exatamente. Agora, fazer uma interrupção rápida. Primeiro, deve? O João colocou aqui o seguinte, que ele acha que nem o Marco Aurélio, que foi contra a inclusão do ICMS na própria base, citou esse entendimento no julgamento dos PiscoFins. Eu também não me lembro, tá, João? Agora, não citou não mesmo, não. Citou, Agora, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, eu também acho que é importante a gente fazer uma separação entre a discussão do tributo na base de tributo compondo conceito de renda. Ou receita. Sim. Veja, a gente pode chegar à conclusão de que, de fato, eu concordo com vocês em gênero e número, só não concordo em grau porque não dá, que desse julgamento do Supremo, a gente não consegue extrair o entendimento de que o tributo não pode integrar a base de outro tributo. Agora, e tributo integra receita? Eu posso entender que ele compõe o conceito de faturamento ou receita ou não? Eu consigo chegar a essa conclusão? Eu acho que aí consegue. Nesse julgamento do Supremo, eu acho que sim. Não vou dizer que sim, né? Peraí, deixa eu refazer. Mas acho que é mais fácil você chegar a essa conclusão do que a outra. Então, do tributo como base de cálculo do tributo. Fala, provoca. Já conectando com outro julgado que foi do ano passado. Se o fundamento principal lá no ICMS na base do PIS da COFINS foi que tributo, receita, a título de tributo, que vai ser repassada, não está contemplada no conceito de receita bruta, como é que depois entendeu-se que o ICMS estava incluso na base de cálculo da CPRB, que também é receita bruta. Esse foi um comparativo que me exigiu vários dias, talvez meses, no ano passado, de reflexão. Eu não terminei a reflexão até hoje, não cheguei a uma conclusão sobre o que aconteceu. Eu, por exemplo, não entendo como a argumentação assim seguiu para chegar àquela conclusão de que, no caso da CPRB, haveria inclusão do ICMS, porque não seria possível compatibilizar um benefício com outro benefício, já que a sistemática da CPRB seria um benefício fiscal, assim como a exclusão do ICMS. E aí, até nisso, eu fiquei confusa se o tratamento conferido a essa subtração, digamos assim, essa retirada do ICMS, seria de dedução ou de exclusão, porque lá no julgado do ICMS na base do PIS da COFINS, o que deu para entender é que aquilo era uma retirada por conta de uma natureza de exclusão. Não está lá por uma questão epistemológica, não faz parte do conceito. Só que aí, quando vai lá para a CPRB, eles tratam, pelo menos no voto do ministro Moraes, ali está sendo tratada essa retirada do ICMS, quando ele fez o paralelo, como uma dedução, um benefício. Aí eu queria saber de você, como é que você leu esse paralelo, o que você acha, se um precedente é aplicável ao outro, ou se realmente tem um fator de distinção. Não, eu acho que tem sim. Eu vou te falar, assim, na verdade, eu vou concordar com você com relação à questão epistemológica. De fato, a CPRB,
embora na prática nem sempre seja, ela nasceu para ser uma espécie de benefício fiscal para os tomadores de... vamos chamar de empresa, né? Porque na legislação previdenciária todo contribuinte que não é o prestador de serviço, ele é chamado de empresa, mesmo que seja pessoa física, né? Um negócio meio doido que eles inventaram lá. Sem necessidade, mas bobagens que atrapalham o entendimento da matéria, né? Mas, enfim, tá lá. Então, assim, se a gente olhar, isso aí eu acompanhei muito de perto, a chamada... Porque, assim, a CPRB vem numa onda de alívio fiscal. Não sei se vocês, quando começou lá, acho que, se não me engano, foi em 2011, me lembro bem exatamente o ano que começou. Desoneração da folha, lembram disso? Desoneração da folha. Então, ela sempre foi tratada como uma espécie... exatamente. Inclusive, a coisa mais incrível, teve empresa que entrou com a ação para não pagar a CPRB, queria voltar a pagar na folha. Por quê? Porque pagava menos. E ganhou. Tá? Ganhou. Exatamente com base, claro, essa questão não chegou ao Supremo, pelo menos não que eu saiba, mas pelo menos nas instâncias ordinárias, o argumento acolhido pelos tribunais foi exatamente esse, de que ela veio, na verdade, como uma espécie de benefício. Isso aí é complicadíssimo, né? Você tratar uma figura tributária como uma espécie de alívio ou benefício fiscal. Mas ela é assim, ela vem para isso, né? E a CPRB, eu vou te falar, é um Frankenstein. Eu acho assim, ela pode ser até boa para as empresas, não estou discutindo isso, mas para quem estuda direito tributário, ela é um Frankenstein, é uma mistura de PiscoFins com ICMS, entendeu? Uma coisa muito louca, e você tem que entender aquilo ali, senão você não trabalha na história. Então, olha só, e aí por conta disso, qualquer medida de retirada... Olha só, e eu vou te dizer o seguinte, eu concordei com você na questão epistemológica, no sentido de que ela é uma espécie de alívio fiscal. Mas eu te digo que o julgamento não foi nada técnico, porque, independente de ser uma figura tributária, de ser um tributo, e é um tributo diferente, e de ser um tributo que foi instituído para reduzir o ônus tributário, não me parece que é razoável eu negar a retirada de algo de algum valor da sua base de cálculo, tá? Por conta disso. Sim. Porque aí tem uma assim, me parece que aí entra um monte de coisa que vem ao mesmo tempo na cabeça, mas uma delas, por exemplo, é a boa-fé objetiva do próprio Estado, né? Pô, se o Estado instituiu aquilo ali, eu não tenho como defender que o Estado não sabia que, por exemplo, esse ou aquele tributo não poderia entrar na base de cálculo da CPRB quando ele a instituiu, entendeu? Por quê? Porque isso para virar uma medida provisória, vocês sabem disso tão bem quanto eu, isso passa por um monte de... Passa pela Fazenda Nacional, passa por outros órgãos da própria AGU também, passa pela Casa Civil, fazem grupos de trabalho do Tribunal de Contas da União. Então, assim, não tem como você dizer assim, não, olha, a gente não sabia. Não é isso. Então, assim, eu não consigo traçar um paralelo entre elas, simplesmente pelo fato de que não vejo fundamentação técnica especificamente, estou falando técnica no sentido jurídico puro, tá? Para se incluir ou deixar de incluir um tributo na base de cálculo da CPRB simplesmente porque ela é entre aspas, alívio fiscal. Entendeu, Tati? Não, entendi. Eu estou plenamente de acordo. Eu não acho que a argumentação que foi tecida pelo Moraes faz sentido com a conclusão ao qual ele chegou. Ele poderia ter chegado a essa conclusão, quer dizer, congemino eu que ele poderia chegar a essa conclusão desenvolvendo outros raciocínios que fizesse sentido. Mas esse realmente me causou aquela dor de cabeça de ficar lendo e relendo, pensando, putz, qual é o meu problema cognitivo que eu não entendo esse parágrafo? Também não entendo esse segundo parágrafo. Não entendo nada. Olha, é nosso, porque eu também achei estranhíssimo aquilo. Só que a diferença, talvez, que como eu sou novo há mais tempo do que você, sou jovem há mais tempo que você, né?
eu já enfrentei assim, umas coisas assim, extremamente complicadas em matéria tributária na União. E aí tem certas coisas que você fala assim, não, isso aqui é igual aquele caso X, que não tinha explicação, entendeu? É isso aqui, dane-se. Eu até conheço uma expressão para isso, mas não posso falar ao vivo porque ela é feia, entendeu? Mas é um negócio legal, assim, que acho que passa pela cabeça do julgador quando ele dá uma decisão dessa, entendeu? E aí vai embora, problema seu, entendeu? Não posso falar. Então, o fato é esse, assim, a gente encontra, né, no repertório jurisprudencial do Brasil, decisões, eu não estou falando de tribunal nem de juiz, não, estou falando de tribunal superior, STJ, STF e também, que aliás não é a nossa matéria aqui, mas que eu gosto sempre de lembrar, não se esqueçam que tem um tribunal aí que, com pouca especialização na matéria, que vem julgando muita coisa de contribuição, não as contribuições sociais em geral, mas da contribuição previdenciária, que é o TST, né, por causa da execução previdenciária trabalhista lá. Assim, decisões vai ser assim, arrepiar os cabelos, entendeu? Com todo o respeito que eu tenho, a questão não é pessoal nem nada. Você esperava pois é, mas assim, poxa, eu acredito no ser humano, pô, eu acredito no sabe, assim, aí você vê umas coisas assim, meu Deus, que isso? Sabe? E, não, enfim. Posso só fazer uma colocação? Primeiro aqui, deve? o Namir Júnior já super te elogiou, Tarsis, a própria Késia também, que assistiu sua aula, falou que você é maravilhoso. Obrigado, Késia, um beijo. O Namir, inclusive, aqui já sugeriu, eu adorei o senso de humor dele, dizendo que os nossos livros todos, se juntassem, ia virar uma biblioteca super bacana. Eu também acho, Namir. Agora, gente... Mas ele é suspeito, ele é meu primo, entendeu? Entendi. Não, mas sem dúvida a sua opinião, eu estou corroborando. É genuíno, com certeza. A tributária legal Jamília aqui também falou que está adorando você, então assim, o pessoal está te Obrigado. Bastante. Agora, vamos lá. Eu queria fazer uma consideração com relação a esse ponto que vocês suscitaram, relativos a essa questão do benefício no CPRB. O que eu acho, tá, gente? O Supremo, na verdade, o Alexandre de Moraes, ele tentou forçar uma barra para enquadrar a situação numa jurisprudência que já existia, firme, do Supremo, relativa à questão de regimes especiais são regimes especiais. Eu não trago outros elementos dos outros regimes para o regime especial. Isso começou com a discussão do Simples, né, questões de crédito, e foi se sedimentando com o tempo na jurisprudência. O princípio da não cumulatividade, que você não aplicaria, que se você tem um regime especial, você que faça a conta para verificar se é vantajoso ou não, você decotar e criar o seu regime. Então, acho que, de certa forma, o que ele quis puxar ao tentar individualizar o CPRB numa linha de um regime diferenciado que gera um benefício fiscal, seria isso. O grande problema é que, se fosse só isso, haveria a necessidade, inclusive foram postos embargos de declaração nesse caso para suscitar isso, de que o Supremo fizesse uma diferenciação relativamente àquele período onde vocês muito bem lembraram, a CPRB era obrigatória. Então, beleza esse racional, tudo bem, vamos tentar aceitar, apesar das diversas dificuldades técnicas que criaram rugas, né, na gente e etc, e preocupações de noite de sono, mas tudo bem, vamos superar, vamos tentar entender que é dessa forma. Mas, para que você tenha um mínimo de razoabilidade, de senso crítico, de coerência, você deveria abrir uma exceção para o período onde ela era obrigatória. Então, esse foi um ponto que eu acho que realmente trouxe uma dificuldade e me sinalizou uma questão que eu queria ouvir de vocês, até já fazendo um cash com a questão do ISS, tá? Veja, o que me parece? Me parece que o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS vai ser um diamante negro. Em que sentido? Ele vai ser tão raro que o restante não vai entrar. Então, eu vou começar a excetuar as outras questões com o objetivo de tentar dizer, olha, não é bem assim. Na verdade, quando eu joguei ICMS, eu falei do ICMS. Eu não falei do ISS. Eu não falei do PIS e da COFINS. Eu falei do ICMS. Então, uma decisão foi para lá. Agora eu estou analisando isso aqui. Eu estou livre na pista. Porque essa foi a impressão clara que eu fiquei quando eu li os votos
do julgamento do INSS na base. E eu queria ter a percepção de vocês com relação a isso. O que vocês estão achando diante desse cenário, desses cotejos, né? E dessa tentativa de você separar o RS 574 como sendo uma coisa e o restante como sendo algo completamente diferente, como se a gente estivesse falando tipo de morango e mamão, né? Não sei. Eu dou a palavra Sem dúvida são coisas diferentes. Posso falar, Tati? Você quer falar antes? Não, fala você. Tá. Olha, Micaela, assim, é interessante você falar isso, porque quando eu fiz a leitura dos votos e tal, eu não reparei nisso que você falou aí agora. Nesse pré-delineamento de só, é só pra quê, hein, pô. Tá. Mas agora que você, sabe aquelas coisas quando dá um clique? Agora que você falou, de fato, eu me lembro de uma, pelo menos, assim, eu não tenho memória fotográfica não, mas assim, eu me lembro de uma passagem, pelo menos de voto, nem me lembro agora de qual voto, em que isso fica bastante claro, no sentido de que fala muito assim tá faltando uma palavra melhor, mas assim, da natureza única que o ICMS tem dentro do sistema tributário brasileiro, sabe? Um dos ministros fala uma coisa assim, não sei se foi ministro ou ministra. Então, assim, como quem diz, olha, uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. E sim, é possível. Bom, primeiro que a gente sabe, né? E aí eu acho tem sempre aquele argumento político e também orçamentário, né? A gente sabe que, por mais que a gente não possa, um tributo que é declarado indevido, ele não pode ser chamado de rombo, porque se é indevido, caramba, sabe? Na verdade, o rombo foi do contribuinte, teve que pagar, a verdade é essa, né? Mas assim, a gente sabe que essas questões impactam. Olha, você quer ver um negócio? Quando eu fui dar uma olhada Aí, pessoal, só para você saber que a gente bate uma bolinha assim, bem rápida antes da live. O tema aí, o que a gente vai botar e tal. Então, as meninas, né, que são meninas, né, estavam falando, aí falaram, olha, fala aí da questão da modulação. E aí eu peguei e fiz um rápido apanhado. Não vou aqui, obviamente, falar um por um, não, porque eu peguei vários, tá? Mas assim, de alguns casos de impactos violentos assim no orçamento, principalmente da União Federal, em que o Supremo em algumas vezes aplicou e outras vezes não aplicou a modulação. Um dos casos que inclusive esse eu me lembro porque eu tinha uma tese a favor da constitucionalidade desses artigos. Eu até acho que eles são constitucionais, mas o Supremo disse que não são, acabou. Não sei se o pessoal deve lembrar daquele grande problema dos artigos 45 e 46 da Lei de Custeio da Previdência, Lei 8.212, que estabelecia, em vez de prazos decadencial e prescricional de 5, na verdade, de 10 anos. Né? Isso foi uma briga. Desde que eu entrei na AGU tem essa briga. Até que o Supremo falou assim, não, olha só, é inconstitucional esse negócio, tá? Vamos parar com isso. Eu tenho lá as minhas, não vou falar aqui porque a live não é sobre isso, eu tenho as minhas reservas sobre essa declaração de constitucionalidade, e não são fiscalistas, já digo logo, não são fiscalistas, mas deixa pra lá. Mas veja só, o Supremo, na época, ele aplicou de forma violenta, não sei se o pessoal vai lembrar, forma violenta a modulação de efeitos. Ele fez uma modulação de efeitos mais protetiva do orçamento da União Federal do que fez agora com o ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS. Se vocês forem olhar lá os acordos, vocês vão ver que ela praticamente não retroagiu. Ela deu efeitos ex nunc na frente. Salvo um outro caso, muito específico, mas assim, no geral, todo e qualquer recolhimento feito até a conclusão do julgamento, não é nem do ajustamento da ADI, nada disso, ou do RE, agora não me lembro se foi RE ou ADI, agora não me lembro. O fato é que vai ter que pagar. Agora, bom, pagou, né?
Pagou. Daqui para frente, não, mas o que foi pago até agora, então assim, ela ressalvou, né, um bocado de dinheiro, mas muita grana. E aí você vai olhando então, assim, na verdade, eu não vou usar um outro termo porque eu posso ser ofensivo, mas, assim, a modulação é muito casuística. É aí nesse ponto que eu quero chegar. Ela é muito casuística. Teve outros casos que parecia que ele ia dar, entendeu? E não deu a modulação. Teve um caso aqui também, eu não me lembro, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu joguei aqui tudo num slide aqui, mas não formatei nem nada, não. Esse é um caso que foi menos conhecido, que foi um problema de subrogação do produtor rural pessoa física, tá? Problema de subrogação tributária, tá? Uma questão meio complicadinha, né? E, assim, o problema é o seguinte, não era tanto dinheiro, a verdade é essa. Não era tanto dinheiro envolvido, então ele não deu a modulação, ele aplicou ex nunc e acabou, quer dizer, né? Desde a edição da lei, né? Então, assim, é muito casuística, para não dizer outra coisa, é muito casuística, né? O Supremo é muito sensível a esses argumentos de natureza fiscal, né? Até um certo ponto a gente entende, tá? Até um certo ponto a gente entende. Mas é claro que tem horas que você, enquanto jurista, enquanto estudioso do direito, ou até como cidadão, você não é obrigado a concordar, né? E pode e deve externar isso. Então, assim, agora eu me perdi, a tua pergunta foi qual mesmo? Não, na verdade, o que eu tinha. Só aproveitando aqui, tá? Você citou a questão do prazo de 10 anos. A Ana está dizendo aqui que recorda dessa situação. O Maurício, Ana, nossa querida aluna lá do Tributário em Ação, o Maurício está mencionando aqui que o problema da modulação ele não é um problema jurídico, técnico, ele é um problema efetivamente político. E o Ricardo, inclusive, ele citou o caso do FGTS, né, que teve a decisão de 30-5, foi uma coisa de louco. E o Ricardo, ele está mencionando que acredita que a modulação ela vai passar a ser sempre favorável à União por causa do rombo existente no Brasil. Aí, voltando à pergunta que eu tinha feito para você, foi justamente o seguinte, para você e para a Tati, o que vocês achavam com relação a essa situação do ICMS na base de cálculo? Sim. Né? Entendeu? Aí eu entrei por modulação, é verdade, tem razão, tem razão. Só tem tudo a ver, porque é o próximo ponto. Então, assim, você está dentro do esquema. Então, tá. Eu tenho uma pergunta de modulação, inclusive. Então, daqui a pouco eu oponho essa pergunta aí para jogo. Então, não, assim, sim, eu acho, aí vou dizer, repetindo, voltando ao início da minha resposta. Assim, a partir do momento que você falou, essa luzinha acendeu aqui. Sim, me parece que sim, que vai ser, pelo menos, talvez não o único diamante negro, mas um dos poucos diamantes negros, tá? E eu dou essa resposta com base na leitura que eu fiz, né? E aí provocado por você, mas também com base também nessa questão da modulação, que ela mostra muito bem qual é o cuidado que o Supremo tem de acomodar os interesses de uma certa forma a não, enfim, muito sensível, vamos dizer assim, muito sensível aos argumentos de natureza fiscal orçamentária da União Federal. Né? É muito comum, assim, na verdade, assim, e eu falo isso sem nenhum problema, é muito comum, quando você, por exemplo, a gente, né, por exemplo, quando vai despachar com o juiz, eu nunca atuei diretamente no Supremo, mas já atuei em outros tribunais superiores e em tribunais regionais. Você vai lá, por exemplo, um precatório, por exemplo, assim, putz, bilionário, um dos argumentos que você diz é excelência. Se vier assim, vai quebrar. Isso é um argumento normal dos advogados públicos, né? Algumas vezes o julgador se sensibiliza com relação a isso também. Outras vezes não, né? Até porque ele sabe que tem instâncias superiores para se preocupar mais com isso. Mas assim, é um argumento normal isso, sabe? Assim, se usa isso diuturnamente. Eu me lembro aqui de vários exemplos que eu atuei e usei esse argumento. Algumas vezes deu certo, outras vezes é muito sensível, sim. Ele é muito cioso disso e às vezes protege. Eu acho assim, às vezes protege em excesso a fazenda, sabe? Porque quando você... Aí agora quem está falando aqui não é a AGO, quem está falando aqui é alguém que estuda o direito tributário, estuda o Estado, né? Eu sou apaixonado pelo Estado.
A minha escolha não foi por dinheiro que eu fui CSU, foi por querer servir mesmo o meu país, né? Dessa forma, porque todas as formas de trabalhar são servir o país, obviamente. Mas assim, às vezes, sabe que proteção demais desprotege. Quando você fica muito sensível a esse tipo de coisa, obviamente, tudo bem, você alivia alguns impactos, mas você não provoca uma coisa que é fundamental, eu disse no início da live, é o repensar do sistema tributário. Peraí, olha, a gente tem 500 milhões de normas, entendeu? O Alfredo Augusto Becker largou o direito tributário por causa disso, né? Entre o direito e a abóbora, eu preferia a abóbora. Ele que falou isso, foi eu, né? Não é à toa que o sonho de um monte de jurista é ir para o interior criar galinha, porque deve ser, porque assim, existe coisa mais simples que criar galinha? Não. Entendeu? Assim, não tem dificuldade mental nenhuma. E o cara tá com a cabeça cansada, pô. Então, assim, repensar o sistema de uma maneira que ele seja mais eficiente, você arrecade, claro, mas o custo da arrecadação tributária no Brasil é muito alto. Muito alto. E aí, muito do que você arrecada, você já gasta no processo de arrecadação. Né? Já tem isso. E aí você expolia o contribuinte, às vezes, mais do que necessário. Enfim, é só uma elucubração, claro que isso não tem a ver diretamente com a nossa live. Mas sim, acho que se não for o único, será um dos pouquíssimos. Eu arriscaria dizer, só para fechar a resposta, eu talvez arriscaria dizer isso porque a gente já tem precedente do superior, o ICMS de substituição tributária, que também está na pauta. O superior já julgou isso aí, favorável aos contribuintes, e agora, de novo, ele está com 3 recursos especiais, e aí a primeira sessão vai dizer se afeta ou não afeta os repetitivos. Talvez esse aqui também ganhe. Agora, por exemplo, o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS para o lucro presumido, eu acho muito difícil, exatamente pelo que você falou. O lucro presumido é um outro sistema, que é assim, alegadamente um sistema mais benéfico, né? Então você tem um regime especial de tributação ali, um RET, e, enfim, algumas outras. Talvez dessas teses filhotes, eu acho que a que talvez consiga o mesmo grau de sucesso seja o ICMS-ST na base de cálculo do PIS/COFINS. Assim mesmo lá no STJ, né? Por enquanto. Gente, respondendo você, Mila, tenho hoje a percepção, e isso foi uma mudança de percepção, de leitura do julgado mesmo, da tese do século. Porque originalmente eu tinha a ideia assim, bem clara de que foi formado precedente ali. E que a ratio decidendi tinha sido receita que tem natureza tributária, não compõe o conceito de receita bruta. Então, epistemologicamente, isso exige uma exclusão. E eu tinha essa leitura de que isso tinha formado precedente. Mas em vários debates, inclusive Carlos Alexandre foi um dos protagonistas de me desafiar a analisar mais a fundo esse julgado. E eu cheguei à conclusão, pelo menos a minha leitura atual desse julgado, que pode ser que evolua para outra coisa, é que não formou precedente. Não formou precedente. E aí, por essa própria natureza de não formar precedente, vai ser um diamante negro. E existe liberdade para o Supremo seguir outros racionais ou replicar o mesmo racional, mas não porque ele está amarrado ao precedente, mas porque eles desenvolveram novamente, diante daquele acervo fático e do acervo normativo, aquele raciocínio novamente. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. E, aos poucos, os contornos do precedente estão tomando maior clareza, né? O precedente, do julgado. Aquele julgado, ele começou com contornos meio nebulosos, aí essa zona de fronteira meio cinzenta serviu de oportunidade para os advogados desenvolverem novas teses filhotes que tinham conexão com os fundamentos que foram opostos e apareceram nos variados votos. Só que aos poucos, conforme esses casos vão chegando lá no Supremo, a gente está meio que delimitando melhor essa zona de fronteira. E ela está ficando bem enxutinha. Então, essa é a minha percepção. Acho que para fazer um juízo de conveniência e um prognóstico seguro de resultados no Supremo,
eu seria conservadora, assim, eu não teria muitas expectativas. Mas até faz sentido esse MSST ter um caminho mais exitoso. Acho que no caso do lucro presumido, assim, se não acontecer, vai ser uma surpresa para mim, mas a minha percepção é que vai seguir pelo mesmo caminho da CPRB, pelo mesmo racional, porque ele se aplica perfeitamente. Entenderam que uma opção fiscal tem natureza de benefício e nesse cômputo do benefício não dá para agregar um benefício com outro benefício. Mila, em relação ao que você falou do racional já pacificado no Supremo, de que regime especial não incorpora benefícios externos, eu tenho minhas dúvidas sobre esse paralelo simples CPRB por conta dessa natureza sui generis da CPRB. Mas eu acho que esse é um paralelo importante para a gente debater, né? Para a gente refletir sobre esse julgado e também para a gente refletir se formou precedente nele. Eu acho que nele formou. Infelizmente, mas formou. É isso que eu ia falar, né? Pro contribuinte, né, esse precedente é bem ruim, né? Mas assim, quem sabe, pelo menos nos EDs, essa questão da obrigatoriedade passada não seja apreciada com uma certa prudência. Porque, de fato, todo racional foi baseado no fato de ser uma opção, só que nem sempre foi. E aí? Então, assim, vamos torcer para que pelo menos os EDs sejam apreciados e acolhidos e providos nesse ponto para sanar essa omissão, porque foi meio problemática mesmo. E aí, vou pegar aqui o gancho, já que eu já estou no ritmo, para falar de modulação. Eu tenho sentimentos conflitantes com modulação. Com várias coisas do direito tributário, que, como você deixou super claro, é uma parada complexa. É um milagre a gente ter prazer em trabalhar com isso. Realmente, esse é um mistério do universo. Mas, meus sentimentos conflitantes são o seguinte. Eu entendo que a modulação por rombo é válida. Porque a modulação ela vai levar em conta vários aspectos consequencialistas. Está na natureza da modulação ser consequencialista. Ser um processo decisório baseado nas consequências. Nas consequências de você não modular os efeitos, das consequências de você modular os efeitos com efeitos prospectivos, ou fixando um marco na frente, ou ex-nunc per se, ou então ex-tunc, ou então formar um marco temporal no passado. Enfim, todas as modulações possíveis ou faltas de modulação vão trazer consequências distintas. Então, está na natureza, ali no racional da modulação, ser consequencialista. E uma das consequências que vão entrar ali no caldeirão é o rombo. É o que vai acontecer no orçamento público. E esse é um problema da sociedade. Ter o orçamento atingido é um problema de todo mundo. Então, eu tenho compreensão por esse argumento. Mas o que me causa espanto é, principalmente em relação a esse histórico da tese do ICMS na base do PIS e da COFINS, pelo fato de que essa tese já estava sendo apreciada há séculos. A gente já tinha um prognóstico de êxito bastante seguro. E aí a Fazenda pode argumentar, no âmbito dos EDs, que existirá um rombo porque efetivamente aquilo não estava provisionado no orçamento. Mas poderia estar. E conforme o regramento predecessor de classificação de riscos, estaria provisionado. E se tivesse provisionado, não tinha rombo nenhum. E aí, modular nesse contexto, eu acho que é não educativo para a Fazenda, no sentido de que pode ficar usando vários critérios malucos para classificar risco. Então, assim, esse é um ponto. Vocês acham que a modulação de efeitos, nesse caso, deu uma mensagem correta para a União Federal naquilo que ela utiliza como critérios para classificar o risco de perda como remoto, provável e possível? O que vocês acham? Eu? Você, Tassi. Depois eu vou. Tá, vocês me botam numa fogueira, olha só. Deixa lá.
Não, eu acho que não foi educativa, não. E vou te dizer mais. Para vocês dois, eu sei que vocês sabem disso, mas tem gente que não sabe. Existe uma classificação feita pela Advocacia Geral da União, não só da matéria tributária, como a matéria não tributária, solicitando e informando, em alguns casos, que faça-se o provisionamento das verbas, porque vai dar errado, tá? Inclusive, nesse ano, no final do ano passado, quando começaram a falar sobre o orçamento, e começaram dizendo, porque perderam, que só fala isso, quando a gente pega, o quanto a gente ganha, ninguém fala não, mas quando pega, coisa assim, né? Aí, porque tem coisas que são, assim, impossíveis de vencer, né? A gente sabe disso, né? Tem coisas assim, porra, isso aqui, você começa a rir, vou inventar o quê para falar aqui, né? Então, olha só, a gente manda, a gente oficia, pessoal, olha, isso aqui é uma questão de assim, não é nem provável, é quase certo de se perder. Vai provisionando isso no orçamento, exatamente para evitar o rombo. Então, assim, o que a Tatiana está falando é exatamente, vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro do que eu falei aqui. É preciso ter cuidado com a modulação, porque o fisco também não pode ter aquela sensação de que ele pode se aventurar e tudo bem, se der chabu, eu chego lá e falo que vai dar rombo e o pessoal dá uma aliviada lá qualquer. Isso é ruim, isso é muito ruim, sabe? Isso cria uma cultura ruim para o Estado, que é uma cultura ruim para o cidadão, né? Eu acho que assim, empresa nenhuma que tem uma administração tributária séria faz esse tipo de coisa, sabe? Ela se calciona, ela só, olha, isso aqui, vamos brigar, mas olha, as chances de perder as chances são muitas. Vamos depositando o valor, né? Porque se der errado, já tá o dinheiro lá, não vai ter falência, recuperação judicial nenhuma, não. A gente vai, pô, paga, né? Então, assim, acho ruim, sim. Eu acho que ela é, como você, assim, cara, concordo com você. Ela é válida, ela pode. E eu acho, sabe o que falta, na verdade? Eu acho que falta um pouco mais até de clareza nessa questão da modulação por questões fiscais orçamentárias. Porque assim, eu acho que é a obrigação de quem argui é provar. Então é assim, olha, se vocês não modularem, eu vou ter que pagar isso. Se vocês modularem de tal forma, eu vou pagar isso menos isso. E apresentar as opções. Porque aí o julgador fala assim, não, isso aqui realmente é muito, né? Aí traz toda a conformação do orçamento. Isso aqui é muito, mas isso aqui dá para pagar sim. E vocês têm que tomar uma liçãozinha, não é possível, também a coisa não pode sair de graça. Então, assim, os pedidos de modulação, muitas vezes, e tem um caso aqui do Supremo aqui, esse que eu falei que é pouco conhecido, que é do produtor rural pessoa física, que o valor não era muito grande. Pô, me aparece uma petição lá dizendo que ia provocar um rombo no orçamento. Né? Aí já faz o quê? Faz, como a gente dizia antigamente, faz tabula rasa do problema. Ou qualquer coisa é rombo? Não, peraí, devagar. Então, assim, eu acho que toda vez que eu, por exemplo, vou argumentar, por exemplo, com um precatório, eu falo assim, olha só, excelência, se só adotar o índice tal, que é o índice que está sendo proposto aqui, é isso aqui. Agora, esse índice aqui, cuja viabilidade jurídica é essa, ele vai reduzir a dívida de, vamos lá, 20 milhões para 17. Olha, esse outro aqui também é viável, cai para 15. E aí eu dou ao juiz o argumento técnico e o argumento consequencialista. Sabe? Acho que isso é o dever de quem tá arguindo um excesso, no caso de processos, né, concretos, ou um rombo, né, no caso de uma DI ou um recurso extraordinário com repercussão geral, etc. Então eu concordo com você, sim. Eu acho que essa coisa não pode ser levada do jeito que está assim. Não vou dizer que é leviano, mas vou dizer assim, está sendo feito de uma forma muito, muito rasteira. Entendeu? Acho que a coisa tem que ser mais bem elaborada para justificar uma modulação. Então, antes de passar a palavra para a Mila, assim, o que me deixa perplexa é que, pô, o mérito já tinha sido julgado. Estavam faltando EDs, mas você não pode presumir os efeitos infringentes de um ED. Por conta da sua e foram quase 4 anos. Funcional. Para que ele serve no sistema? Não é para causar infringência. A infringência ocorre excepcionalmente. Excepcionalmente. Eu não entendo
como que não provisionaram? Eu não entendo esse critério. Amila, passando para você. Você entende? Olha, Tati, eu não entendo e eu tenho mais. Antes da minha resposta, só aqui, em respeito aos comentários que foram feitos, o Carlos Bender colocou que a modulação dos efeitos é certamente um dos maiores mistérios do universo. Concordo com você, podemos fazer um programa Mistérios do Universo com modulação. João colocou que o problema é que o rombo vai aumentando na mesma proporção da demora do julgamento, que em último caso é causada pelo próprio Estado. O Tiago colocou que o ICMS, na base de cálculo do PIS e da COFINS, a Fazenda não acreditava que iria perder. O João volta aqui rebatendo, dizendo, ou seja, quanto mais o STF demora para julgar, melhor para o Estado, já que o rombo vai aumentar e assim as chances de modulação aumentam. Nesse aspecto, eu concordo plenamente com você, João. Tem uma certa razão, sim. Não é? E aí, o que eu queria era colocar 2 fatos antes de emitir minha opinião. Existe uma portaria da AGU, se não me falha a memória, 83, ela termina com 3, alguma coisa assim. É bem interessante essa portaria, porque eles regularam justamente a forma de fixação da expectativa de perda nos casos em que a União é parte, portanto serve para todas as carreiras, inclusive PGFN. E essa portaria ela tinha originalmente uma previsão de quando havia uma perda, né, no STF, onde não seria possível recurso a não ser os embargos, essa expectativa tinha que virar perda provável. Ou seja, na hipótese do RS 574706, a fixação de expectativa pela portaria seria perda provável, com o julgamento do RE. Tá? Não foi feito isso e automaticamente foi feita uma alteração dessa portaria, logo depois do julgamento, para dizer que, em alguns casos, quando opostos embargos de declaração, não seria obrigada a fixar a expectativa de perda em perda provável e se mantê-la impossível. E, com base nisso, não foi feito provisionamento. O TCU viu isso e puxou a orelha da galera da PGFN, a AGU, e disse o seguinte, não, vocês deixaram de provisionar 64 bilhões e vocês têm que fazer isso. Aí, de novo, foi alterada a portaria e se fez a provisão. E nesse interregno estávamos aguardando o julgamento dos EDs. Um ponto que eu acho, segundo, que eu acho relevante vocês também saberem, é que, diferentemente da contabilização privada, a contabilização pública, todo o auto de infração que é lavrado, ele é contabilizado como ativo, receita do ente. Nós aqui, se ganho uma ação, eu não vou contabilizar como ativo até que eu tenha absoluta certeza que essa ação está ganha, transitada e julgada, e vamos, enfim. Tá? Então, assim, a lógica da contabilidade pública é muito diferenciada em relação à lógica da contabilidade privada. E eu acho que esse é um ponto que pouco se fala, mas é o ponto nodal da irresponsabilidade fiscal de diversos entes. Então, por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente entra na discussão de rombo, veja, o problema do rombo é um problema que é da administração pública. Se ela está lavrando um auto de infração errado, como aconteceu como resultado da DC 49, que não é novidade para ninguém, porque desde que eu me entendo por gente, ser humano, tributarista, né, que me formei lá na faculdade, comecei a brigar em relação a essa questão, eu me lembro da discussão da transferência de produtos entre estabelecimentos do mesmo titular, e citava a súmula 66, batia em todo mundo por causa disso, e ganhava as ações, e continuava tendo que brigar, porque nas leis estaduais continuava a previsão, eles continuavam autuando, e aquela alegria. Então, assim, isso é algo que é um rumbo para o Estado, porque o Estado se manteve numa posição contrária a uma orientação que estava sendo dada pelos tribunais. E ele tinha plena ciência disso. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar no rombo para proteger o Estado, a gente não está protegendo o Estado, porque o Estado é composto por cidadãos. E aí eu venho a um ponto muito importante, que é o segundo do consequencialismo. Veja, eu falo em rombo do Estado e o rombo da sociedade. Porque a gente diz, o Estado, são todos nós, modos e réus. Nesse momento da briga, não somos todos nós, não. Desculpe. Porque, veja bem, o Estado se mantém graças às pessoas produtivas, que pagam tributos e que recolhem para ter receita, porque a receita principal do Estado é esta. Então, na verdade, na hora que nós temos uma briga tributária, nós temos uma discussão aí. É o Estado representando aqueles que não pagam tributos e que são subsidiados pelo Estado, e o Estado representado pelos contribuintes que pagam tributos e que estão brigando. E que, na verdade, sustentam o Estado. Então, o ponto é,
A decisão tributária pelo consequencialismo, ela não tem que também analisar qual é o impacto da sociedade? Com certeza. Sim, Né? sim, claro. Veja, e aí vou trazer para vocês um outro dado econômico que eu acho extremamente relevante. No ano passado, mais de 100 bilhões de dólares foram retirados do Brasil de investimento. Isso por quê? Decisões tributárias, custo Brasil, instabilidade, insegurança. Vários fatores levaram a isso. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, eu estou protegendo os cofres públicos de 64 bilhões. Mas eu perdi 100 bilhões de dólares, o que dá 500 bilhões de reais. Então, assim, aí eu penso, minha decisão foi inteligente? Não, foi imbecil. Então, assim, é importante, e eu acho que a gente precisa começar a discutir mais o consequencialismo em matéria tributária, principalmente à luz da própria lei de introdução de normas de direito brasileiro, né, gente? O artigo 20, ele traz lá essa lógica, ou seja, você vai tomar uma decisão que leve em conta os efeitos, se você deve fazer isso, claro, o juiz ele não está, como eu já ouvi há muito tempo, né, quando eu era mais jovem lá, quer dizer, mais jovem ainda sou, né? Mas aí bebê, eu ia despachar com os juízes lá, e aí os juízes viravam para mim e diziam, Micaela, não quero ouvir essa parte econômica, não. Isso aí não me interessa. Hoje, os juízes querem ouvir a parte econômica. Querem ouvir. Entenderam que não dá para você diferenciar a parte econômica da parte prática. A gente tem esse reflexo. Então, é muito importante que quando você vai analisar, você não faça uma análise isolada. Tanto que muitas pessoas, com relação à questão da modulação dos efeitos, em tribunais superiores como o Supremo, questionam a possibilidade de haver uma abertura de um contraditório para a comprovação dos dados. Porque o que se faz hoje em termos de consequencialismo também é muito ligado ao achismo. Né? Sim, exatamente, é o que eu falei. E não tem base, e aí eles chutam e não tem nenhum tipo de estudo anexo, acostado ali aos autos para referendar aqueles números. Isso é um problema. Aí, Mila, Não, isso eu estou de acordo com vocês. Posso complementar? Não é nem complementar, é só comentar o que você falou. Não, assim, realmente existe um problema de unilateralidade nas consequências que são postas em debate. O que se debate é o rombo no orçamento, que eu acho que é um argumento válido, é um aporte válido. Mas o problema do consequencialismo, da decisão metodologicamente adequada no que diz respeito à aplicação do critério consequencialista, é aquela que pega todas as consequências de todos os lados e põe tudo para ponderar. É um exercício de ponderação. Então, o rombo é um aporte adequado, mas é um aporte adequado desde que com base empírica. O rombo para usar a mesma terminologia, o rombo no mercado particular também é um aporte que é importantíssimo para fazer o cotejo, até mesmo porque dinheiro no particular significa dinheiro no público, porque fato econômico é símbolo produtivo de riqueza e faz isso. Então, numa perspectiva duradoura de proteção do orçamento, você tem que proteger longo prazo economicamente ativa, né? Então, realmente, acho que a gente tem uma trajetória aí difícil para falar. Muito difícil. Porque não tem essa cultura, entendeu? Assim, embora tenha essa... eu acho, Micaela, que a portaria... Acho que você não está falando da portaria 80, não? 40? Será que é 40? Porque aqui a essa hora da noite 40. Bem. Tá valendo. Tá valendo. O que acontece? Embora tenha e se faça essas recomendações, olha, começa a juntar o dinheiro aí, porque vai dar chabu. Esse outro lado que vocês falaram, e eu também, e a gente está bem de acordo com relação a isso, que o argumento econômico, ele não basta ele ser meramente alegado, ele precisa ser comprovado. Essa cultura, assim, ela precisa ser desenvolvida, e muito desenvolvida. Só que aí, eu acho que aí o papel é do... Porque assim, eu não posso dizer que a Fazenda Pública vai começar a fazer isso. Agora, se eu sou o Supremo, eu exigiria. Falar, tá bom, tem rombo, então você traz para mim aqui. Vamos lá. Eu vou abrir um prazo. Eu vou te dar 60 dias. Traga tudo. É norma processual de distribuição do ônus da prova. Pois é. Você alega, você prova.
Eu vou te dar o prazo, não tem problema, velho. Só não se prova o que é público e notório. Quem é que sabe o Claro. que é o combo correto lá, o orçamento? E mesmo lá no particular, o que que estudo mostra? Então, realmente, aqui a gente tem um problema de aplicação de uma norma antiga de processo. Eu acho que aí o Supremo vai ter que abrir para vamos dizer assim, fazer uma segmentação do procedimento no sentido de abrir mesmo algo assim para todos os interessados, porque aí, por exemplo, uma questão dessa é do interesse dos das chamadas dos integrantes da sociedade civil, ou seja, associação das indústrias, associação dos trabalhadores, porque tudo isso impacta em tudo. A gente não pode esquecer que, assim, vamos lá. É, se você pegar os fundamentos da República, um dos fundamentos da República é o valor social do trabalho. Então, assim, a partir do momento que você tributa em excesso e não devolve, certamente você está fazendo com que postos de trabalho se fechem. Óbvio, né? Isso assim, não precisa ter muito estudo, sabe? Um ensino médio aí já resolve isso para você. Então, vê só. Então, assim, sindicatos, associações de empresas, etc., os sindicatos tanto de empregador quanto de empregado, enfim, esses integrantes né, da sociedade civil, trazer aos autos, obviamente, mais ou menos, assim, ó, mutatis mutandis, como se fosse assim, o amicus curiae, entendeu? Uma série de amici curiae trazendo esses dados, e a Fazenda também trazendo os dela, e o autor também trazendo. Exato, porque o principalmente né, no RE com repercussão geral, ele tem os efeitos iguais de uma ADI. É, 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 é. Hoje, quando eu estudei, na época de concurso, lá na década de 90, havia uma distinção absurda entre controle concentrado e controle difuso. Hoje, com relação aos efeitos, nossa, assim, tá muito parecido. Então, assim, você poder abrir para esses interessados, espécies de amiticúria, digamos assim, por aproximação de conceitos, para trazer esse tipo de colocação, e o Supremo, se o ministro não tiver, porque eu não tenho conhecimento econômico para analisar isso. Mas para isso que exige o quê? Exige perícia, exige essas coisas. Então, se você chamar alguém né, que conheça, como é feito em audiência pública no Supremo, demarcação de terras indígenas, foi assim. Né, quando o Supremo teve que decidir isso, ele chamou gente. Como é o nome da pessoa? Não é arqueólogo, não, esqueci o nome Geólogo, agora. Não, não é geólogo. Não, o cara que estuda as sociedades, né? Também não é sociólogo, não, é um outro nome agora. Antropólogo. Chamou antropólogos, entendeu? Gente que entende do riscado, pô, eu não entendo, entendeu? E aí formou-se uma opinião técnica acerca do tema. Isso é muito importante. Agora, caramba, isso é um salto de qualidade que a gente precisa dar, mas assim, tem que estar com musculatura boa. Ela não está tão boa assim, porque realmente se faz tábula rasa do problema do equilíbrio financeiro orçamentário, que é importante, claro que é importante, mas não é o único valor a ser protegido, entendeu? Não é o único valor. É verdade. Gente, olha só, eu tô amando falar com vocês, mas são Tá maravilhoso, né? noite. Tá mesmo. Preciso encerrar essa live, mas eu queria Eu tô. antes de mais nada, agradecer esse debate, essa oportunidade da gente estar conversando aqui, trocando bola. Aprendi muita coisa com vocês hoje. Então, obrigada, Tarsis, por ter aceito mais uma vez o nosso convite, ter feito um assunto tão pesado, ser tão divertido, que foi super de cabeça aqui. E você trouxe várias contribuições importantes para a nossa reflexão. Tati, sempre um prazer imenso estar com você na live. Adorei seus aportes também. E eu vou passar a palavra para vocês se despedirem aí do pessoal que está com a gente. Bom, Tati, ladies first, pode falar. Gente, muito obrigada aqui pelo debate. É sempre um prazer estar aqui com a Mila. E muito obrigada, Tarsis, por ter aceito o nosso convite. Realmente, assim, foi uma live muito profícua. Esse debate, assim, dá pano para manga, né? A gente poderia continuar. Sim. E, realmente me diverti aqui debatendo esses pontos que são quentes, são complicados. Mas me divertir porque nós tributaristas a gente tem esse problema, né? A gente gosta do sofrimento.
A gente se diverte na complexidade, na loucura que é o nosso sistema e todas essas repercussões jurisprudenciais, especialmente agora que a gente tem um sistema muito mais né, sedimentado em precedentes como nunca antes. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo, acompanhando. Infelizmente, eu não consigo ler os comentários, eu não sei quem está aqui até agora. Mas agradeço aqui pela participação, pelos aportes, os comentários. Tô acabando já. Isso é muito bacana de ver que a nossa interação escapa aos participantes estritos da live. A gente adora conversar com vocês. Eu também quero agradecer. E, pois foi junto com o jogo do Flamengo. Só vocês mesmo para me fazer perder o jogo do Flamengo, viu? Não, todo mundo sabe que eu encerro minhas lives dando saudações rubro-negras a todos, né? Aliás, já estou dando. Você ia criar aqui um problema comigo, porque eu sou vascaína. Não, mas não. Tá beleza. Estamos falando Não, tá tranquilo. Não, olha só, vascaíno, eu até gosto de vascaíno, porque minha mãe é vascaína, entendeu? Vascaíno eu trato com carinho, pode ficar tranquila. Pessoal, olha só, então assim, eu quero reiterar os agradecimentos que eu fiz no início, dizer para vocês que eu sempre que vocês me convidarem, estarei aí. É muito bom, e na verdade eu também aprendi muito. Disse isso aqui, inclusive, esse olhar que você teve naquela. Eu não tinha prestado atenção, e aí me chamou a atenção para isso. E, enfim, que precisarem, o pessoal que está assistindo, agradeço aí a paciência, né? E até uma próxima. Estamos aqui, porque deve eu tenho já algumas coisas programadas. Eu acho que eu tenho algumas coisas programadas, não sei, porque a Micaela me chama assim, uma vez por ano, entendeu? Mas eu não tenho problema, não. Eu venho assim mesmo, eu vou fazer o que eu gosto, né? Então eu venho. Mas assim, de qualquer maneira, muito obrigado. Assim, eu procurei fazer uma coisa. Eu sou muito assim, eu falo muita bobagem e tal, para poder ver se a coisa fica mais leve, porque realmente os temas são temas pesados, são temas profundos. A gente sabe disso quando a gente vai ler, né? Isso aí num livro, ou vai ler um julgado. A gente, puxa, fica assim, às vezes a gente para numa página maldita, fica naquela página ali como se fosse um eterno retorno, entendeu? Eu me sinto assim num livro de filosofia. Começa e termina, eu não saio da maldita da página, porque eu não entendi um parágrafo. Mas assim, aí a gente tenta fazer isso de uma forma mais simples, porque realmente não precisa ser de outro jeito. Acho que a gente pode passar o direito tributário dessa forma, até para que o pessoal também tenha mais facilidade para entender. Muito obrigado a todos, viu? E, de novo, saudações rubro-negras. Inclusive para você, Tatiana, tá? Ó, muitos beijos para você. Eu vou jantar, porque a minha esposa tá quase me matando já aqui. Quer me arrancar os cabelos aqui já. Tô quase apanhando aqui. Ela é maior que eu, inclusive. Então, eu até por uma questão de saúde eu preciso ir, tá? Mas, ó, beijo, obrigado a todo mundo. E quem quiser me seguir, fazer o jabá, tá lá, @Tarso de Sala lá no Insta, tá bom? Ó, beijo, gente, obrigado. Beijo, a live vai ficar gravada, tá? Então quem entrou no meio, no final, vai ter condições de assistir. Beijo, beijos. Até a próxima. Tchau.